responsabilidade muito maior. Eu estou falando de crente verdadeiro, crente que tem testemunho, crente que anda com Deus, crente de oração, crente que tem hombridade, crente que carrega o canto no ombro e leva testemunho para casa, leva a palavra, leva a vida, aleluia, intercede pela sua casa. Casa que tem um crente de verdade, ela tem uma grande probabilidade de ser salva. Não é verdade? Porque quando aquele carcereiro, quando ele está falando para aquele carcereiro, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa para ele. Ele aceitou, ele está salvo, porque a decisão foi dele, mas a casa dele precisa do trabalho dele, a casa dele precisa da intercessão dele, a casa dele precisa que ele continue levando água, abastecendo a sua casa com a água da vida chamada Jesus. Não é verdade? E essa era a responsabilidade da donzela, da Rebeca, ela abastecia a sua casa. Aleluia, igreja que é igreja tem que abastecer a sua casa. Aí eu pergunto, você está abastecendo a sua casa? Você está abastecendo a sua casa? Você tem levado água para a sua casa? Não tem deixado ninguém sedento para não? Está tudo bem lá na sua casa? Como que está o seu testemunho lá na sua casa? Isso é muito interessante, isso é muito importante. E é isso que a Rebeca fazia. E havia uma prática, né, segundo os historiadores, né, havia uma prática que a Rebeca, ela levava, as mulheres levavam água para casa, no mínimo 2 vezes por dia. E elas iam na manhã, bem cedinho, já começava o dia, irmã, já começava o dia, já ia buscar água, né? Porque estava mais fresco, o dia estava, o sol aí não havia aparecido, então ela ia e buscava água. Isso fala de diligência, isso fala de compromisso, de pessoa que é diligente, que é compromissada com as coisas de Deus, que vai buscar a Deus bem cedo, aleluia, vai buscar o Senhor bem cedinho, não deixa para depois, né, irmã Rose? Amém, irmã Rose? Glória. Então é isso, irmãos. A Rebeca, ela era compromissada. Então quando ela chega com o canto no ombro, ela estava transmitindo a seguinte mensagem: eu tenho responsabilidade de levar água para a minha casa, de abastecer a minha casa. A palavra abastecer fala de não deixar faltar, né, a minha casa. E ela chega, aí ele fala, e a donzela era muito formosa. Certamente isso já despertou mais o Eliezer. Ela, você é bonita, né? Meu Senhor vai gostar. É uma moça bonita. Só que ela tem, vamos ver se ela tem as características. Aqui em Varão não havia conhecido. E aí ela desceu a fonte. Já era uma outra característica interessante dela, porque primeiro ela já estava demonstrando que ela era uma moça responsável, estava demonstrando que ela era uma moça que tinha responsabilidade, e outra coisa, ela estava demonstrando que ela era uma moça humilde, porque ela desceu. Amém? Tem muita coisa, irmãos, que a gente só alcança como crente quando a gente desce. Tem muita bênção barrada, sabe por quê? Porque a gente se recusa a vencer. Tem muita bênção parada no meio do caminho, talvez você está clamando há muito tempo, está buscando, está pedindo a Deus, mas Deus está falando assim, desce aí um pouco, se humilha nessa situação, aleluia, se humilha, desce aí que eu vou te abençoar, quebra essa barreira, e a barreira muitas vezes é isso, é descer, só precisa de descer um pouquinho. Mas a gente fala, não, eu sou muito sistemático, eu não aceito, não, eu gosto certo, é muito egocêntrico, né? A pessoa é muito, ele não tem defeito, ele é muito perfeito, então ele não desce, ele não se humilha, e a Bíblia tem uma promessa para aquele que se humilha. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Então tem gente que nunca vai ser exaltado, por quê? Porque nunca vai se humilhar, nunca desce. Mas a Rebeca não tinha dificuldade de descer. Igreja que é igreja não tem dificuldade de descer. Igreja que é igreja não tem dificuldade de chegar perto do outro e pedir perdão. Me perdoe, meu irmão, eu errei, eu te aborreci, me perdoe em nome de Jesus. Eu quero estar bem com você. Igreja que é igreja, irmão, não tem dificuldade. Igreja que é igreja não tem soberba, não tem presunção. Ele desce na hora que for preciso, porque é igreja, ele quer ir morar no céu, ele quer ter comunhão com o seu irmão.
Aleluia. E a Rebeca não tinha dificuldade, sabe por quê? Porque era todos os dias, já que era ela que abastecia a sua casa, todos os dias ela descia lá na fonte. Todos os dias ela descia na fonte. Aleluia. Eu perdoei uma vez, mas não perdoo a segunda não. Eu perdoei uma vez, mas era uma só, acabou. Uma vez tudo bem, errou comigo uma vez, perdoei, está tudo certinho. Mas se pisar na bola de novo já era. Então não serve para ser a noiva. Porque a noiva desce na fonte todo dia. A noiva está pronta para descer na fonte todo dia, irmão Pedro. Todo dia ela desce na fonte, porque ela sabe que lá tem bênção, lá tem água da vida, lá tem vitória, lá tem graça. Quando ela desce na fonte, aleluia, ela tem condições de encher o cântaro. E é interessante que o texto fala assim, que ela desceu, encheu o seu cântaro, porque primeiro, qual o cântaro tem que ser cheio? É o meu, né? Eu não posso ficar enchendo só o cântaro dos outros, tem que encher o meu primeiro. E através do meu, eu tenho que ser fonte de bênção para as pessoas. Não é verdade? Deus diz assim, ser tu uma bênção. Você precisa ser uma bênção. Você precisa irradiar bênção para as pessoas. As pessoas precisam se sentir bem com você. Aleluia. As pessoas precisam ver em você uma fonte de conselho, uma fonte de sabedoria, uma fonte de graça, uma fonte de dizer. Você tem que ser uma bênção para as pessoas. Quando alguém está em dificuldade, Deus vai colocar você na mente dela. Conversa com o irmão fulano, conversa com a irmã fulana. Ele vai te aconselhar, ele vai orar por você, ele vai te abençoar e vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então ela desce. Aí ela enche o seu cântaro. Aí o texto diz, ela enche o cântaro e subiu. Repita comigo assim, só vai subir se o cântaro estiver cheio. De novo, só vai subir se o cântaro estiver cheio. Então nessa noite, enche o teu cântaro nessa noite. Dá lugar para Deus operar na tua vida. Enche o teu cântaro, aleluia. Não permita que nada te impeça de descer. Não permita que nada te impeça de colocar o cântaro sobre o ombro. Não permita que nada te impeça de encher o cântaro. Porque só vai subir quem está com o cântaro cheio. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para subir tem que estar cheio. Glória a Deus, aleluia. Aí mais outra coisa interessante, então o versículo diz assim, então o servo correu-lhe ao encontro. Sabe o que eu estava pensando, irmãos? O Eliezer é muito inteligente. Não é à toa que ele tipifica aqui o Espírito Santo. Porque primeiro ele esperou ela encher o cântaro para depois abordar a moça. Vocês não pensaram nisso não? Primeiro ele esperou ela encher o cântaro, esperou ela subir para depois ele abordar ela. Por que ele não abordou ela antes? Porque se ela abordasse ela antes, ela não tinha nada para oferecer para ele. Ela não tinha cântaro. Ela não tinha água no cântaro. Então ele esperou ela encher o cântaro para depois ele abordar ela. Aleluia. Se você andar com o teu cântaro cheio, você vai ser abordado por muitos necessitados. Muitos sedentos vão te procurar, muitos sedentos vão chegar perto de você, mas você vai ter água no cântaro para oferecer. Você vai ter condições de ajudar, você vai ter condições de abençoar, porque você vai ter água no cântaro. E o texto diz então que ele oferece quando ele pede a água para ela. Eu acho isso tremendo. Porque aqui ela demonstrou, ela já tinha mostrado toda a sua qualidade no sentido de ser uma moça trabalhadeira, no sentido de ser uma moça responsável, mas agora Rebeca vai demonstrar para ele a sua generosidade. Aleluia. Ela mostra para ele a sua generosidade. Ela não deu desculpa, ela não ficou pensando, não. Imediatamente. O texto diz que ela apressou-se e deu água para ele beber. E antes que ele falasse alguma coisa, antes que ele pedisse, ela disse assim: eu vou tirarei também água para os teus cabelos, até que acabem de beber. Ela demonstrou também que ela
tinha sensibilidade. Ela demonstrou também que ela tinha compaixão, porque ela viu a necessidade dos camelos. Os camelos, irmãos, eles vinham do deserto, tinham acabado de atravessar o deserto. Os camelos representam as multidões de pessoas que estão no deserto deste mundo, precisando de Deus. E ela teve a sensibilidade de perceber que os camelos estavam sedentos e que eles precisavam de beber. E ela não mediu esforço. Os irmãos têm noção quantos litros de água um camelo bebe? Um camelo bebe de 80 a 100 litros de água. Aqueles camelos haviam acabado de atravessar o deserto. Então eu já posso arredondar para 100. Eram 10 camelos. Ela tinha que tirar no braço 1000 litros de água. Mas a compaixão dela era tão grande, o amor dela era tão grande, a generosidade dela era tão grande que ela não mediu esforços. Ela não pensou, não, mas será que vai dar? Vai ter que chamar alguém para ajudar? Não, irmão. Ela começou, ela ofereceu e começou a tirar água. Começou a tirar água, começou a tirar água. Meus irmãos, está na hora de nós tirar água e dar água para os sedentos. Os sedentos estão aí necessitando de água. Aleluia. Quem tem água, oferece aos sedentos deste mundo. Deus colocou, derramou água no teu coração, no teu canto, para que você pudesse oferecer ao mundo. A igreja missionária não tem tempo para esperar. A igreja missionária é uma igreja que se compadece, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz a obra de Deus, porque é urgente. E ela tem misericórdia. Glória a Deus. E outra coisa interessante, que o próprio texto fala aqui, ó. Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Isso ela disse. E muitas vezes a gente percebe aqui que tem muita gente que quando assume alguma coisa, assume com vontade, assume com motivação, assume com desejo, assume empolgado. Eu vou fazer, vai ser uma bênção, eu vou juntar, Deus vai fazer, e aquela coisa toda. Mas aí começa a vir as dificuldades, começa a vir os confrontos, começa a vir as críticas, começa a vir as oposições. Aí aquela pessoa que estava empolgada, que estava animada, que estava disposta, daqui a pouco já está procurando o pastor no cantinho. Pastor, pastor, me desculpa, mas não tem chamado a questão. Está aqui meu cartão, está aqui meu carro. Não dá para mim não, mas eu achei que era mais tranquilo, mas entrega. Porque sabe começar, mas não tem disposição para terminar. Sabe começar, tem disposição para começar, tem motivação, tem graça, tem tudo. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as pedras, a pessoa não entende que a pedra que dá fruto, a árvore que dá fruto, é que leva a pedrada. A pessoa quer entregar o carro, quer entregar o cartão, quer mudar de igreja. Por quê? Porque não suporta, porque não tem compromisso com o fim. Só tem condição de começar, tem graça para começar, tem força para começar, tem motivação para começar, mas não tem disposição para perseverar. Mas eu louvo a Deus pela vida de Rebeca, que é a igreja que Cristo deseja. Aleluia. Porque aqui diz assim, olha, e aconteceu que acabando os camelos de beber, amém? Aliás, o versículo 20 fala assim, e apressou-se. Eu gosto disso, porque todo tempo está falando que ela apressou-se. No versículo 18 diz que ela apressou-se para servir. No versículo 19 fala que ela... 18 fala que ela apressou, no versículo 20 fala que ela apressou, e novamente fala assim, ó, e apressou-se e vazou seu canto na pia, e correu outra vez, além de ela apressada e correndo. E eu lembrei de algumas pessoas aqui na igreja que é igual uma formiguinha para trabalhar, eu gosto de trabalhar bem disposta, eu não vou falar para não, né? Mas isso é tremendo, irmãos, isso é lindo isso. Ela tinha disposição para servir, ela tinha ânimo, aleluia. E eu pensando nisso lá em casa, que é bom quando você está estudando a palavra, você começa a imaginar. Eu comecei a imaginar, irmão, essa menina trabalhando,
1.000 litros de água no canto. Como é que essa mulher aguentou isso? Como que ela aguentou isso, irmãos? Como que ela suportou isso? Aí veio o meu pensamento: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A missão que Deus te dá, você pode achar que você não vai dar conta, mas Deus vai te dar força e você vai conseguir. Deus vai te dar graça. Aleluia, você vai superar. A única coisa que Deus precisa de nós, irmão, é a nossa disponibilidade e a nossa disposição. Aleluia. Ele é aquele que fala conosco: eis que eu estarei contigo todos os dias. Aleluia. Não temas, que eu estou contigo. Te darei força, te darei graça, te darei disposição. Aleluia. E aquela moça consegue dar água para 1.000 camelos, porque o texto fala assim: e tirou para todos os seus camelos. Todos. Não deixou nenhum sedento, ficou todos com o barrigão cheio de água. Oh, maravilha. Mas aí, para fechar, irmãos, para nós terminarmos, o texto 21, versículo 21, fala: o varão estava admirado. Às vezes eu penso assim que é interessante isso aqui, porque a gente fala que Deus não fica maravilhado com nada, mas eu acho que fica assim. Deus fica admirado de alguns dos seus filhos, do esforço, da graça, da garra, da disposição de muitos dos seus filhos. Ele ficou admirado com a disposição da moça. Aleluia. Eu me lembrei daquele centurião, né? Aquele centurião que demonstrou aquela fé tão intensa, quando Jesus falou que alguém clamou dizendo que o seu criado estava doente, e ele pegou e falou assim: Jesus falou: eu irei lá e o curarei. Aí ele falou assim: não sou digno que o senhor entre na minha casa, porque se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus maravilhou-se da fé daquele homem. O maravilhoso maravilhou-se. Interessante, né? Mas, irmãos, para terminar, para fechar, versículo 22, para nós fecharmos: e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Irmãos, Deus tem uma recompensa para o teu trabalho. Ninguém faz nada para Deus de graça. Deus não fica devendo nada para ninguém. Todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua renúncia, os momentos de sofá, vamos dizer assim, que eu uso muito o termo sofá, os momentos que você deixa de estar no seu sofá para você estar na casa de Deus, os momentos que você renuncia a períodos de lazer para estar na casa de Deus, os momentos que você deixa de fazer aquilo que a sua carne deseja para estar fazendo para Deus. Deus não é injusto para se esquecer da tua obra. Deus tem uma recompensa. Aleluia. E Deus não paga mal para ninguém. Eu estava fazendo cálculo aqui, pastor Isaac. Quanto que vale essas pulseiras aqui, ó? 10 ciclos de ouro. Eu fiz o cálculo lá em casa, fiz questão de acordo com aqueles negócios de medidas que tem aqui na Bíblia. Uma pulseira daquela fica em torno de R$6.000. Alguém já usou uma pulseira de R$6.000? De mil. Alguém já usou? Ah, mas a Assembleia de Deus não pode. Não pode sim, não tem esse negócio não. Muita gente que usa esse cristal aí, o pastor nunca chamou atenção, né? R$6.000, irmãos, aproximadamente. Eu fiz um cálculo de acordo com o negócio de peso de medida aqui. Por quê? Porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer da nossa obra. Deus não é injusto. E tem uma palavra lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que fala assim, que o fim é melhor do que o começo. Aquela disposição, aquelas joias que aquela menina ganhou ali era só entrada, viu? Porque essa menina, a Rebeca, ela se tornou a esposa
de um dos patriarcas mais importantes da Bíblia. Aleluia. E através dela, na genealogia dela, que nasceu Cristo.